Irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu vou ler até o versículo 5 do capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 5 do capítulo 4. Nós temos refletido sobre Deus que governa e o Deus que governa por meio da sua palavra. E como Deus usa a sua palavra, é isso que nós vamos pensar aqui nessa tarde, e como Deus nos usa como instrumentos seus para, por meio da sua palavra, sermos instrumentos de bênção nesse mundo que jaz no maligno. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Durante, creio que semana passada, uma pessoa enviou para mim um link de uma pregação que foi divulgada pela editora Cultura Cristã aqui no Brasil. Foi legendada e divulgada pelo canal da Cultura Cristã, ou melhor, da Edições Vida Nova, no seu canal do YouTube, uma pregação do pastor Timothy Keller, feita no parlamento inglês, numa reunião com parlamentares da Inglaterra. A primeira-ministra Theresa May também estava participando dessa reunião, e outras pessoas influentes da sociedade. E o que foi colocado diante do pastor Timothy Keller foi a seguinte pergunta: de que maneira o cristianismo pode ainda impactar a cultura, pode de alguma forma contribuir para melhorar toda essa situação que a gente percebe no mundo? E Timothy Keller, então, ele passa a discorrer com base em Mateus capítulo 6, ou capítulo 5, quando Jesus afirma: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele passa a discorrer com base nesse versículo, e ele fala algumas coisas que são bem simples, são do nosso conhecimento, porém, dentro daquele contexto, muito bem colocadas. Ele diz então, e ele passa a trabalhar sobre a perspectiva das propriedades do sal. E ele fala que o sal, basicamente, ele tem duas propriedades. A primeira é servir como um tempero. O sal, ele salga, ele dá sabor. E ele fala então sobre essa característica que faz parte da identidade da Igreja de Cristo, dar sabor, temperar a terra, ter a sua utilidade neste caminho. O outro aspecto que Timothy Keller coloca é o aspecto do sal como um conservante. Ele também conserva a carne, ele conserva o alimento para que o alimento não venha apodrecer. E em resumo lá da pregação, ele diz que vê que hoje, de forma muito clara, a igreja tem servido muito mais como esse conservante que não permite que a carne apodreça do que um tempero, do que pessoas
que têm realmente salgado a terra, feito diferença, causado impacto na terra. Irmãos, no contexto em que Paulo escreve essa carta, não é algo diferente. A gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente percebe de forma muito clara o escárnio, a zombaria com o Evangelho, com a pessoa do Senhor Jesus. Aqueles que viram todas essas notícias sobre essa festa cultural que acontece em Garanhuns, receberam de repente vídeos, algumas coisas do tipo, ficaram abismados com até que ponto as pessoas podem chegar. Jesus sendo chamado de gay, de travesti, de mulher ou de qualquer outra coisa. E todas essas coisas que a gente vê, seja naquela passeata gay que acontece em São Paulo e em outros estados, ou com esse movimento agora em Garanhuns, ou em tantos outros ambientes, seja numa universidade, seja numa escola. Todos nós que amamos o Senhor Jesus e conhecemos a obra do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez por nós, em nosso lugar, pagou o preço, isso causa indignação no nosso coração. Não é estranho esse sentimento brotar no nosso coração. O texto de Atos 17, que nós lemos aqui no início do culto, fala sobre Paulo na cidade de Atenas. E quando Paulo está percorrendo as ruas de Atenas, Paulo vai percebendo a forte idolatria daquela cidade. Ele percebe os altares, ele percebe os ídolos, e aquilo causa esse sentimento de indignação no coração de Paulo. Entretanto, irmãos, tanto lá em Atos 17, quanto nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, todo o contexto bíblico ele é escrito debaixo dessa perspectiva de escárnio, de lutas, de perseguições. E ao mesmo tempo faz-se necessário ao nosso coração olharmos para a palavra de Deus e perguntarmos a Deus, por meio da sua palavra revelada: Senhor, como eu devo me portar diante disso? Senhor, como devem ser os meus posicionamentos? Como é que deve estar o meu coração? Como é que deve ser a minha palavra? O que é que eu devo levantar como bandeira nesses tempos tão difíceis? Talvez seja essa, irmãos, ou essas as perguntas que devamos fazer diante de Deus e, por meio da sua palavra, encontrarmos as respostas de Deus para que a gente possa caminhar em paz nesse mundo. Porque a própria palavra de Deus descreve o mundo como que jazendo no maligno, morto, afundado no maligno. Paulo, em Efésios, no capítulo 2, descreve a caminhada de qualquer pessoa que não conhece a Deus, assim como era a nossa caminhada antes. Ele diz que todos nós éramos escravos desse mundo, éramos sujeitos a esse mundo, tínhamos um Senhor chamado a mundo, que coordenava as nossas ações, que nos dava direcionamento, que colocava sobre o nosso coração uma visão de mundo para que caminhássemos segundo essa perspectiva e críamos nisso como sendo verdade para nós, ainda que isso signifique uma prisão. Paulo também fala sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua ainda nos filhos da desobediência, ou seja, há uma ação direta de Satanás sobre o coração daqueles que não conhecem a Deus, como também um dia aconteceu sobre o meu coração e sobre o seu coração. E ainda que não admitíssemos de forma alguma o senhorio de Satanás sobre nós, estávamos sujeitos, subordinados a ele. E uma terceira perspectiva que Paulo coloca em Efésios capítulo 2, é a perspectiva do próprio coração. O nosso coração. E isso surge exatamente em Gênesis capítulo 3, nós vemos isso de forma muito clara. O homem, ele resolve então desenvolver uma caminhada à parte de Deus, separado de Deus. Ele crê na mentira de Satanás, ou melhor, a mulher crê na mentira de Satanás, de que de alguma forma nós podemos ser autônomos, desenvolver a vida a partir de nós mesmos. Não precisamos ter um Senhor sobre nós, mas podemos ser senhores das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas preferências. E aí então passamos a desenvolver essa conversa de que a vida é minha e não se meta nela, que são os meus sonhos, são os meus propósitos, é a minha visão, é o meu caminho. Nós herdamos esse coração corrompido, egoísta, ensimesmado, interesseiro,
que não busca mais a glória de Deus, mas que busca a sua própria glória, que não busca mais o bem do outro, mas que usa o outro, ainda que com aparência de bondade, para buscar o seu próprio bem, e que não cuida daquilo que Deus deu para que nós governássemos e cuidássemos para a sua glória. O homem passa então a ser o seu ídolo maior. E os próprios ídolos, assim como em Atenas, surgem no coração do homem que não conhece a Deus, como simplesmente objetos que podem de alguma forma satisfazer os meus desejos. Ainda que eu sacrifique algo precioso, o interesse maior não é o culto àquele Deus, mas é que ele sirva aos meus propósitos. Assim é o coração do homem que não conhece a Deus, em síntese, se a gente pode colocar assim. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo então fala sobre esses tempos, e aqui não são os tempos futuros, mas Paulo está pensando aqui no seu próprio tempo, como sendo tempos ou dias difíceis. E Paulo estabelece aqui duas perspectivas. Uma perspectiva exterior, daqueles que estão fora da igreja, mas também ele traz uma perspectiva interior, de movimentos que acontecem dentro da igreja. E ele fala então aqui de homens que são ensimesmados, são egoístas, são avarentos, são jactanciosos, são arrogantes, são blasfemadores, são desobedientes aos pais, são ingratos, são irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São aspectos exteriores, mas ele traz também aspectos interiores. Veja só o que ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem a verdades. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. São homens que muitas vezes estão dentro da própria igreja e tentam, com uma doutrina maliciosa, perniciosa, assim como aconteceu com Judas também. Judas, não o Judas que foi traidor, mas Judas, o meio-irmão de Jesus, quando escreve a sua segunda carta, ele fala sobre heresias que eram plantadas de forma sorrateira na igreja e que tentavam negar a obra de Cristo. Esses homens também estavam presentes aqui na mente de Paulo. Ainda que Paulo estivesse numa prisão romana, ainda que ele estivesse num calabouço romano, numa situação muito difícil, Paulo tinha em mente todo esse contexto, e ele sabia que tudo isso estava acontecendo, tanto fora da igreja, quanto dentro da própria igreja. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso também não era uma cidade fácil. Éfeso possuía o templo central, se a gente pode dizer assim, de adoração a Diana, conhecida como a Diana dos Efésios. Éfeso possuía festas a Dionísio ou a Baco, são a mesma divindade, e essas festas duravam dias, e as pessoas se entregavam à bebida, porque Baco é o deus do vinho. As pessoas se entregavam à bebida, e sobre o domínio da bebida elas poderiam cometer qualquer coisa, desde estupro, desde homicídio, qualquer coisa que elas pudessem fazer naquele período onde elas estavam tomadas pelo álcool, servia como adoração a Baco. Quanto mais possuídas pelo vinho elas estivessem, e quanto mais entregues ao vinho, entorpecidas por tudo aquilo, elas poderiam cometer qualquer coisa e elas não eram punidas, porque elas estavam em estado de adoração a Baco. Então, é nesse contexto que Timóteo está, que a igreja está inserida. Não é um contexto fácil, irmãos. Não é um contexto diferente dos nossos dias. A indignação que faz parte do coração de Paulo, assim como muitas vezes toma o nosso coração também, ao enxergarmos e percebermos de forma muito clara tudo isso, e nos sentirmos muitas vezes de mãos atadas, era esse mesmo contexto que estava presente naquela igreja. Dias difíceis.
tempos de lutas, tempos de perseguição, tempos onde muitas vezes até a descrença tenta tomar conta do coração, porque a gente se sente tão pequeno diante de tantos gigantes que se apresentam diante de nós, e a gente olha para todo o contexto e diz assim: rapaz, a coisa vai de mal a pior, e talvez ela vá mesmo de mal a pior. Talvez tudo isso que a gente vê hoje, onde nós não podemos manifestar a nossa opinião publicamente, onde nós não temos liberdade nenhuma para pregar ou para falar aquilo que a palavra de Deus muitas vezes coloca, e muitas pessoas já têm se sentido de certa forma tolhidas por causa disso. Todo esse contexto, irmãos, talvez seja apenas uma pequena gota de coisas bem piores que estão por vir. E como é que a gente permanece diante de tudo isso? Aqui então Paulo, a partir do versículo 10 do capítulo 3, ele começa uma exposição chamada do tu porém. E ele diz aqui a Timóteo: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, e ele chama Timóteo a olhar o seu exemplo. Olha, Timóteo, onde eu estou agora por amor a Cristo. Paulo sabe qual é a sua identidade, ele sabe o que Cristo fez por ele sabe quem ele é, e ele sabe o propósito pelo qual ele está nesse mundo. Então ele sabe que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, ou seja, todos aqueles que querem viver de modo digno do Evangelho, de modo coerente com a nova identidade que receberam, eles serão perseguidos. Não tem como, porque eles jogarão tempero aonde eles estiverem. E muitas vezes o gosto das pessoas não vai gostar daquele tipo de tempero. E talvez seja exatamente a maioria das pessoas. Porque no exemplo lá de Atenas, a maioria daqueles homens, daqueles filósofos, eles começaram a blasfemar contra Paulo. Eles começaram a levantar a voz, a ridicularizar aquilo que Paulo falava. Entretanto, um grupo, talvez ali um grupo bem menor do que toda aquela plateia, se apega a Paulo. Eles creem no Senhor Jesus. E Paulo não fica ali batendo boca com aqueles que não creem, mas ele sai com aqueles discípulos e passa a discipular aqueles homens. Porque Paulo tem em mente uma coisa, e ele escreve isso na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. E aqui, irmãos, nós caímos num campo muito interessante. Não são as nossas ideologias, seja de direita, seja de esquerda, sejam posicionamento político, sejam regras de ética ou de moral, que converterão as pessoas, ou que poderão de alguma forma transformar a base de uma sociedade. Há um livro chamado Verdade Absoluta, de uma autora chamada Nancy Pearcey, uma autora norte-americana. E ela fala sobre essa questão do coração do homem, em muitas vezes observar pessoas, políticos ou instituições que possam se levantar como redentores de uma situação. Mas na verdade, a transformação do Evangelho ocorre de forma completamente diferente. Veja bem, os judeus, eles esperavam que tipo de Messias? Como é que eles esperavam o Senhor Jesus? E qual foi a decepção deles diante disso? Até quando Jesus está ali em Atos, capítulo 1 ainda, os discípulos de Jesus, aqueles homens mais próximos, estão se questionando: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? De certa forma, havia ainda no coração daqueles homens uma expectativa por um redentor político-social. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou para si, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Perceba que Jesus, ele então fala qual é o caminho de Deus para alcançar o coração do mundo. Vocês serão meus discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Onde quer que vocês estejam, vocês salgarão, vocês discipularão.
E a gente percebe, irmãos, dentro daquele próprio contexto ali, pouco tempo depois, os discípulos estão reunidos, orando, o Espírito Santo desce, Pedro começa a pregar, as pessoas lá pensam que Pedro está, ou aqueles discípulos estão embriagados, Pedro prega, pelo menos 3.000 pessoas se convertem. Talvez ali Lucas só tenha registrado os homens, alguns historiadores falam disso. Talvez uma maioria ou um número muito maior estivesse presente ali. Aqueles homens se convertem, porque quando Pedro expõe o Evangelho. Pedro não está expondo ali de que forma nós podemos promover uma transformação social, mas Pedro sabe que há um momento em que o Evangelho alcança o coração do homem, existe uma verdadeira transformação. Uma transformação do coração, que promove uma transformação dentro de casa e uma transformação nos círculos onde esse homem está inserido. Pedro sabe disso e é exatamente isso que vai acontecendo, porque aqueles homens passam a perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, eles estão orando juntos, se reúnem de casa em casa, também no templo. Aqueles homens então caem na simpatia de todo o povo, ou seja, aqueles que não conheciam a Deus passam a olhar para a igreja e dizer assim: rapaz, o que é isso que está acontecendo? Existe algo novo, existe algo diferente. Por quê, irmãos? Porque aqueles homens amavam tanto ao Senhor, estavam com um coração tão cheios do Senhor, se contentavam tanto por causa de Cristo, que a vida deles, que a boca deles, que todas as suas expressões exalavam o bom perfume de Cristo. E é exatamente isso que Paulo está lembrando a Timóteo. Timóteo, você vê o meu exemplo. Você vê que tremendas perseguições eu tenho sofrido. Mas, ó Timóteo, eu não quero te deixar percebendo apenas o meu exemplo. Eu quero trazer você para o centro, para aquilo que transforma o coração, para aquilo que anima o coração, para aquilo que empodera o coração de fato, para viver nesse mundo como um verdadeiro discípulo de Cristo, salgando e cumprindo o propósito para o qual Deus criou você. E aí nós entramos no texto que nós lemos no início, e o versículo 14 então, o apóstolo Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E é interessante, irmãos, isso aqui. William Hendrickson, um comentarista, tem comentários de quase todo o Novo Testamento. Ele faleceu antes de completar, e o seu discípulo Simon Kistemaker, ele continuou as traduções e os comentários do Novo Testamento. Mas o William Hendrickson comenta esse texto, e ele diz que aqui no capítulo 3, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele chama os olhos de Timóteo para essa questão de que os tempos difíceis, eles estão presentes, e o que vai guardar o coração de Timóteo é uma vida com base nas Escrituras, sabendo de quem ele aprendeu. E é interessante lembrar a Timóteo, assim como ao nosso coração, esse processo. Porque Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala a um pastor, talvez aí nos seus 30 e poucos anos, que era descendente de uma mãe judia e um pai grego, mas tanto a sua mãe como a sua avó, elas são citadas aqui no livro, no primeiro capítulo ainda, Eunice e Lloyd, elas são citadas aqui como sendo as mulheres de Deus que instruíram Timóteo no caminho que ele deveria andar. E Paulo faz questão de lembrar isso: permanece naquilo que aprendeste, e o que Timóteo aprendeu desde cedo, na sua formação judaica, foi as Escrituras. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a dinâmica de ensino do judeu. Eu não vou trazer aqui todos os pontos de uma dinâmica de ensino judaica, mas alguns pontos são bem interessantes. Primeiro, existe uma participação efetiva dos pais na formação, na instrução do coração dos filhos desde cedo. Os filhos aprendem a palavra de Deus desde cedo. E isso passa tanto pelo processo de decorar as Escrituras, como também pelo processo de acompanhar o exemplo do próprio pai, da própria mãe, principalmente do pai. E, irmãos, quando nós pensamos na nossa formação social, nós muitas vezes lidamos com o processo de terceirização da educação dos nossos filhos, diferente do processo em que o judeu educa o seu filho.
Hoje, muitas vezes, nós terceirizamos. Nós deixamos a cargo de outras pessoas, muitas vezes pensamos assim, não, eu vou colocar numa escola evangélica, porque de repente, é claro que essas pessoas ou outras instituições podem ajudar, mas não substituem tanto o ensino, quanto também o exemplo dos pais dentro de casa. Em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais. E a palavra pais lá significa literalmente pai e mãe. Mas ele chama a atenção do pai, do homem, ele diz assim: pais, eduquem ou instruam os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma função nossa como homens. Nós somos chamados a pastorear a nossa família, a pastorear os nossos filhos, e nós não podemos abrir mão desse caminho que Deus colocou para nós. E que nós seremos cobrados por isso, irmãos. Então, dentro da cultura judaica não havia uma terceirização desse processo. Conquanto mais à frente a criança fosse exposta aos sacerdotes, aos levitas no templo, a instrução do pai e da mãe era algo muito precioso e era algo bíblico, algo que Deus nos coloca, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Outro aspecto interessante é que a criança não possuía liberdade para tomar decisões a partir dela mesma. Os pais conduziam as decisões até certa idade. Em um determinado momento, o pai começava a ensinar o filho a pensar nas motivações do que o levava a pensar em determinadas decisões que pudessem ser tomadas. E em resumo, tudo isso eu penso que é a formação de uma cosmovisão. A gente sabe que todo esse processo não implica na conversão do coração do filho. Entretanto, todo esse processo forma no coração da criança uma visão de mundo completamente diferente. E é isso que Deus faz, por exemplo, quando Deus entrega os mandamentos ao seu povo. Deus está dizendo assim: olha, eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês da casa da servidão, da terra do pecado, do Egito, e agora eu vou mostrar um caminho que é excelente, que é um caminho que os outros povos que são identificados pelo culto aos outros deuses não têm, só vocês terão. E usando aqui a linguagem de Pedro, Deus separa um povo como sua propriedade exclusiva, como seu sacerdócio sobre a terra, e assim somos nós. Então, o que instrui o nosso coração, e era isso que Paulo estava querendo lembrar a Timóteo: Timóteo, lembra o que você aprendeu desde cedo. Lembra todo esse processo que formou a sua visão de mundo. E saiba de quem você aprendeu isso. E aqui talvez algumas pessoas estão na mente de Paulo nesse primeiro ponto, e é o próprio Paulo. A caminhada de Paulo com Timóteo começa em Atos capítulo 16, provavelmente, é a primeira vez que Timóteo é citado. E Timóteo é considerado por Paulo, e nós vemos isso nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, como seu filho na fé. Paulo tem um amor, um carinho muito grande por Timóteo. E Paulo faz questão, e ele sabe como exortar Timóteo, como um pai exorta um filho, muitas vezes até usando palavras duras. Como, por exemplo, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que é que de repente Paulo pudesse estar vendo em Timóteo para que Paulo pudesse usar uma linguagem tão dura assim com ele? Paulo conhece o coração de Timóteo. E é interessante que alguns comentaristas eles fazem a distinção entre Tito e Timóteo. Tito parece ser alguém mais, usando a linguagem aqui do nosso tempo, mais empreendedora. Uma pessoa mais focada, uma pessoa, talvez não seja a melhor palavra, mas uma pessoa mais independente, que de repente você diz uma coisa e aquela pessoa vai lá e executa. Timóteo nos parece ser alguém mais cooperador. Alguém que anda junto, alguém que tem dificuldade de repente de exercer ou liderar alguma coisa, ou exercer um ministério sozinho. E Paulo faz questão de chegar junto de Timóteo, pelo menos por carta, 2 vezes que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras, para puxar o coração de Timóteo, instruir o coração de Timóteo. Então ele está dizendo assim: olha, saiba de quem você aprendeu tudo isso. E agora no versículo 15 ele diz: e que desde a infância, falando desse processo formativo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
E aqui o que Paulo está querendo lembrar agora é do exemplo tanto da avó quanto da mãe dele, que não se envergonharam do Evangelho, que permaneceram firmes no Senhor. Há um segundo aspecto que Paulo trata aqui nesse texto. E o segundo aspecto, irmãos, tem a ver com o que é a Escritura e quem é o Deus das Escrituras. Porque muitas vezes nós, e muitos têm tido essa postura nos nossos dias, colocam a Escritura num patamar muito mais elevado do que o próprio Deus. E aconteceu exatamente assim com os fariseus. Os fariseus pegavam a Escritura, e compreendem a Escritura aqui como sendo o Antigo Testamento, e eles observavam tanto aquilo, e queriam de alguma forma serem tão fiéis à letra, que eles excluíam completamente o Deus da letra. Eles não tinham relacionamento com Deus, a Escritura se a gente pode dizer assim, não os conduziam a um relacionamento com Deus, ou eles não quiseram ser conduzidos para um relacionamento com Deus, mas transformaram as Escrituras simplesmente num meio de medir a vida das pessoas a partir da sua própria interpretação das Escrituras. E isso é legalismo. E aqui Paulo está dizendo assim, olha Timóteo, a Escritura é inspirada por Deus. Deus é quem inspirou a palavra. Deus, ele está acima da palavra. Ele é o Senhor da palavra. Ele soprou a palavra. A própria palavra é um produto de Deus. Então ele exalta Deus nesse ponto, mas ao mesmo tempo ele diz qual é a função da palavra. Veja só, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo trata agora é o que a Escritura promove no nosso coração. Porque, irmãos, se simplesmente nós conhecemos a Bíblia para pregar ou para ensinar para os outros, e se ela não ensina ao nosso coração, se ela não repreende, se ela não exorta o nosso coração, alguma coisa está errada nesse processo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que o homem de Deus, ele é tratado, ou ele tem o seu caráter tratado por essa Escritura que é inspirada por Deus. Então não é meramente uma questão, ainda que seja uma bênção, de decorar versículos, de conhecer teologia, mas é de deixar o coração ser sondado por essa palavra. E Hebreus capítulo 4 fala dessa função da palavra, que ela é como uma espada de 2 gumes, que discerne as intenções e as motivações do nosso coração. Ela não é simplesmente usada para apontar para o outro, mas ela é usada para tratar com o meu coração aqui. E diante de todo esse quadro que nós vemos, irmãos, se o nosso contato com a Escritura é meramente para pegar versículo, para estar rebatendo coisas na internet ou em grupo de WhatsApp, irmãos, nós estamos muito equivocados. Porque dentro desse processo, a Escritura trata com o meu coração. É ela quem me torna pronto, é ela quem me habilita para a boa obra. E aí então, Paulo passa a falar que boa obra é essa. A partir do capítulo 4, então, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo. E é interessante essa expressão, porque é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu estou tomando Jesus e o próprio Deus como testemunha da vocação que eu estou chamando você. Jure diante deles, Timóteo, você vai pregar a palavra. Não é jure por eles, mas é assuma um compromisso diante deles. Você vai pregar a palavra, Timóteo. Não é como se fosse uma opção, é um imperativo. E todo imperativo, irmãos, é uma ordem. E toda desobediência a uma ordem, inspirada pelo próprio Deus, ela é pecado. Primeiro, porque nós não estamos crendo em Deus. Nós estamos crendo muito mais na nossa visão e no nosso caminho. Segundo, porque não estamos dependendo de Deus. E parece ser óbvio, se não cremos, nós não vamos depender, nós não vamos confiar, não vamos esperar em Deus. Nós estamos sendo rebeldes. E o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é: você vai pregar, Timóteo. Você vai instar, só nos momentos oportunos.
Só quando lhe chamarem para pregar num culto de formatura. Só lá na igreja. Ou num acampamento. Ok, Timóteo? Quando você estiver nesses momentos assim, você prega. Porque afinal de contas as pessoas estão ali já para ouvir alguma coisa. Aí você vai ter a oportunidade de falar. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos? Sim ou não? Não. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. E nós precisamos ter consciência de uma coisa aqui, irmãos. Não é simplesmente a gente chegar agora numa sala de universidade, abrir a Bíblia, pedir licença ao professor, ir lá para frente e começar a pregar. Não é isso. Não é simplesmente também você chegar no seu ambiente de trabalho e chamar os crentes para ter um momento devocional. Isso pode ser até uma bênção. Não quero desestimular você a isso não. Mas a gente não pode reduzir a isso. Mas o que eu penso que Paulo está ensinando a gente é, primeiro, a ter um coração tão cheio de Deus, a perceber o caráter de Deus e amar tanto a Deus, a saber, a reconhecer a nossa identidade em Cristo, ao ponto de que, ainda que tenhamos um RG que nos descreva como brasileiros, aquilo que o pastor Richard pregou hoje pela manhã, nós somos, acima de tudo, cidadãos dos céus. E com o poder do Espírito, ou no poder do Espírito, nós passarmos a ter amizades intencionais. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas aí no mundo se aproximam de outras com interesses vãos, fúteis? Muitas, não é verdade? O que é que fulano pode me dar? Rapaz, ele pode me dar uma promoção no meu emprego, então eu vou colar em fulano. Ou então, de repente, eu vou me aproximar de cicrano, esperando que cicrano dê uma escorregadinha ali para puxar o tapete dele, porque eu estou na fila para assumir aquele lugar. Eu mereço aquele lugar, cicrano não merece. As amizades no mundo, elas são condicionais. A perspectiva de amizade e de amor que a Bíblia coloca como sendo incondicional, ela só é dada àqueles que foram salvos de forma incondicional. Eu não fiz bem ou mal, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Fubá perguntou aqui na hora do batismo, vocês foram bem bonzinhos para que Deus amasse vocês? A gente responde não. Pelo contrário, eu era inimigo da cruz de Cristo. Eu era escravo do meu coração. Eu era ou me achava senhor da minha própria vida. Eu não sei qual era o bem que eu fazia. Pelo contrário, eu sei do mal que eu fazia. E aí nós descobrimos essa graça e esse amor imerecido. E é por isso que João fala na sua primeira carta, no capítulo 4, que aqueles que não amam, não conhecem a Deus. E João não está falando lá na sua carta de demonstrações de afeto, ou de paixões, ou de atos de bondade. Mas João está falando de um comprometimento incondicional. É aquilo que Jesus chama amar o inimigo. Porque um dia eu fui inimigo de Deus e mesmo assim Ele me amou. E a gente só passa a amar assim, quando nós nos compreendemos amados. Então, irmãos, nós temos algo dentro de nós que o mundo não tem. Nós podemos amar aqueles que não amam a Deus com um amor que jamais eles experimentarão de qualquer pessoa que não conheça a Deus. No seu coração, quando você vê aquele travesti zombando de Cristo, como no meu coração surge uma indignação contra ele. A gente fica querendo que um raio parta, né?
Um dia Deus vai descer fogo do céu. Teve uma pessoa que chegou para mim e fez assim: eu não posso nem dizer que ele vai para o inferno, né? Porque de repente ele é um escolhido. Eu disse: esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Irmãos, qualquer um de nós poderia estar naquela posição hoje. Poderia ser comigo e com você. Quando nós pensamos nesse amor incondicional de Deus, nós nos colocamos no mesmo patamar do que o homem mais perverso sobre a face da terra. Então, irmãos, nós precisamos aprender a olhar. Não é a compactuar com o pecado, não é ser conivente, não é abençoar, mas nós somos chamados, irmãos. Irmãos, se não forem, ou se não for por nós, quem você acha que vai falar de Cristo para pessoas assim? A gente fica vendo o cenário da corrupção e da política no Brasil, em todos os níveis institucionais. E quando alguém é preso, geralmente o que vem no nosso coração é: massa, a justiça foi feita. Por um certo modo, isso é bom. Mas sabe o que é que eu fico pensando assim? Eu fico: Deus, de repente, tem um policial ali, Senhor, que é um servo do Senhor. E que de repente essa pessoa que está lá naquela cadeia, sempre blasfemou, sempre zombou, nunca quis saber, mas de repente esse policial, esse carcereiro, vai chegar lá e, como conta-gotas assim, diariamente, vai falar um pouco do Senhor para essa pessoa. Vai esquecer as suas rixas humanas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E vai ser usado como sal naquele lugar, para pregar, quer seja oportuno, quer não, para anunciar o Senhor àquela pessoa. Irmãos, nós convivemos todos os dias com pessoas assim. Nós nos relacionamos diariamente com pessoas assim. E talvez os nossos olhos sejam tão egoístas ao ponto de não tirarmos eles de cima do nosso próprio umbigo. E nós ficarmos pensando o tempo todo: eu sou vítima disso aqui. Ou estão querendo fazer contra mim. Ou tudo isso aqui é muito ruim. E a gente passar a ver as pessoas como oportunidade, como pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, maculadas e afundadas no pecado. Quando Jesus percorria, Mateus capítulo 9, Jesus percorria cidades e povoados, ele estava pregando o evangelho do reino, curando as doenças e enfermidades, e de repente ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque algo comoveu o Senhor Jesus. As entranhas dele doeram ao ver as pessoas afundadas no pecado. Nós não sabemos quem serão salvos, mas nós somos chamados a anunciar. Nós não somos chamados a ficar brigando no Twitter, no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer rede social, ou por WhatsApp. Ou a simplesmente ficarmos debatendo com as pessoas. A pregação da palavra de Cristo é simples. Deus um dia criou você para a glória dele. Você errou o alvo, quis seguir o seu egoísmo, a sua vida. Veja onde você chegou até o dia de hoje. Nada consegue dar sentido e significado à sua vida, mas Deus resolveu o seu problema. Enviou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário, para dar uma identidade, para dar sentido e significado na sua vida, para satisfazer plenamente o seu coração e tornar você uma nova criatura. Irmãos, é simples. E nós podemos fazer isso nesses relacionamentos intencionais, buscando as pessoas com esse interesse. Eu quero fazê-lo conhecer a palavra de Deus e quero levá-lo de alguma forma como instrumento de Deus, imperfeito como sou, a olhar para Cristo e a se satisfazer em Cristo. Deus quer nos usar, irmãos. É esse o estímulo que Paulo está dando aqui a Timóteo. E Paulo alerta a Timóteo aqui no versículo 3, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Timóteo, eles,
Ao contrário disso, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vai ser difícil, Timóteo. Vai ser penoso. O egoísmo dos homens e a apostasia vai levar a tal ponto dos homens descrerem completamente, zombarem de você. Você, ao contrário deles, seja sóbrio. Seja sóbrio em todas as coisas. Ao contrário deles, suporte as aflições. Faça o trabalho de um discipulador, de um evangelista. Cumpra cabalmente aquilo que você recebeu do Senhor, o seu ministério. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Deus fala isso para mim. E Deus fala isso para você também. Qualquer transformação, irmãos, verdadeira, ela só acontece por meio da transformação do coração. Salomão, ele diz que do coração procedem as fontes da vida. Não é o fato de repente, um prefeito, um governador, se eles estão lá e são crentes e exercem os mandatos que Deus resgatou no coração deles como crentes, para eles desenvolverem os mandatos da criação, bênção. Mas não é de cima para baixo. Mas Deus faz questão de promover essas transformações por meio da sua igreja, das bases, a minha casa, a sua casa, a nossa família, é a família da aliança de Deus. E é por meio da nossa família, da nossa casa, do discipulado com os filhos, que eles vão começar a influenciar outros na escola, na faculdade, um dia influenciarão no mercado de trabalho, porque nós, irmãos, estamos cumprindo cabalmente o ministério que recebemos do Senhor. Testemunhas de Cristo, anunciando a Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. A nossa boca fala daquilo que enche o nosso coração, ou daquele que enche o nosso coração. Quando o nosso coração está cheio de ídolos, a nossa boca falará dos ídolos. Mas se o nosso coração estiver cheio de Cristo, ele não poderá ser contido por nossos lábios. E nós vamos pregar, quer seja oportuno, quer não. Porque cremos no caráter de Deus, cremos no caráter das Escrituras, porque cremos que as pessoas só serão salvas por meio da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E é por meio dessa transformação de coração que um prédio pode ser transformado, que um ambiente de trabalho pode ser transformado, que uma cidade, que um estado, que uma nação pode ser transformada. Por meio de simples, falhos, homens e mulheres que creem, que amam tanto o Senhor, que falam desse amor, que falam desse Senhor a tempo e fora de tempo. Senhor, colocamos aqui diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, pedindo sobre nós graça e misericórdia, Pai. Encha-nos com o Teu Santo Espírito, Pai, e como foi falado aqui nessa manhã, que a gente não perceba esse mundo como sendo um parque de diversões, mas um campo de batalha, como o campo que o Senhor nos colocou, Pai, com um propósito: amar ao Senhor acima de tudo e amar o próximo. E como nós podemos amar o nosso próximo, Pai, se não falamos do Senhor, se não expomos o Evangelho de Cristo? Se simplesmente, Pai, participamos e rimos das mesmas coisas e perdemos um tempo tão precioso, Pai. Ó Senhor,
Nos encha do Senhor então, da tua palavra, e conduza, Pai, a nossa vida a não apenas preservar esse mundo, conservar esse mundo, mas a salgar esse mundo. Ó Deus, no nome de Jesus, pedimos isso, Pai, que o Senhor cumpra na nossa vida a tua vontade, para a tua glória. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.